O GIMP é um programa aberto de manipulação de imagens. E talvez por causa disso, muitas pessoas não colocam confiança no programa. Mas se eu te falar que o GIMP é mais leve e muito mais simples do que o Photoshop, você ficaria surpreso, não? Bom, é por isso que eu fiz esse vídeo, pensando em pessoas que estão saindo do Photoshop e migrando para o GIMP completamente, que é um software poderoso para criar imagens e o melhor ainda de tudo é 100% gratuito. Seja bem-vindo, meu nome é Lidson Rocha, sou designer e nesse vídeo aqui vou te mostrar tudo que você precisa saber para estar iniciando no GIMP, principalmente se você está saindo do Photoshop, que é um programa pago, né, e está querendo construir suas imagens através do GIMP. A primeira coisa que você precisa fazer é ir no site do GIMP e fazer o download para fazer a instalação do GIMP no seu computador. Eu não vou ensinar aqui nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo no canal que mostra sobre isso. Basta você acessar aqui, que está aparecendo em cima aqui no card para você. E aí você pode aprender a estar baixando e estar instalando o GIMP. A segunda coisa é, você precisa customizar o seu GIMP. Se você, por acaso você está saindo do Photoshop e você está querendo migrar completamente, é bom que você consiga colocar um tema que seja adequado para você, porque você já provavelmente já está bem familiarizado com o Photoshop. Então, migrar para o GIMP sem antes colocar um tema que seja igual ao Photoshop pode te dar muita dor de cabeça. Então, é bom que você coloque um tema amigável. Para conseguir colocar o PhotoGIMP, vou deixar o meu vídeo aqui em cima mesmo. Além de eu te ensinar a fazer o download do GIMP, eu também te ensino como instalar o PhotoGIMP, que aí deixa o GIMP exatamente igual ao Photoshop para você. Primeira coisa, assim que você já instalar o GIMP no seu computador, você vai se deparar com essa janela. E essa janela aqui é a interface do GIMP. O meu provavelmente deve estar diferente do seu, porque eu fiz algumas mudanças, como por exemplo, aqui eu coloquei algumas janelas, que eu posso fazer manipulações, e aqui embaixo tem as camadas, canais e vetores. Eu posso trabalhar com qualquer uma delas nesse canto daqui. Aqui em cima você tem todas as configurações que você pode fazer dentro do GIMP, como por exemplo em arquivo. Você pode criar um novo arquivo, você pode criar uma captura de tela, uma página da web, você pode abrir um arquivo como uma imagem, você pode abrir um arquivo como camadas, inclusive aqui você pode abrir até arquivos em Photoshop. Aqui nessa opção você abre um URL, é bem interessante também, mas a gente geralmente não utiliza. Aqui embaixo você tem opções como salvar, salvar como, salvar uma cópia, reverter, exportar, exportar como, que tudo isso aqui vai salvar o seu arquivo, dependendo do seu objetivo. Você pode salvar como um template ou até mesmo salvar uma imagem diretamente. Você pode criar também um modelo de imagem, é assim se você preferir, e tem algumas opções de configurações, como por exemplo, configuração de página, impressão e assim por diante. Aqui em editar você tem as ferramentas básicas do que um programa de manipulação de imagem deve ter, como desfazer, que é Ctrl Z, refazer, Ctrl Y, e você que também deve ter a opção de histórico, desfazer, que é você ver passo a passo do que você fez na sua imagem. Você também tem a opção de recortar, tem a opção de copiar e a opção de colar. Então, se você copiar alguma coisa do seu computador e colocar aqui direto no GIMP, automaticamente essa opção vem para cá. Você pode colar na seleção. Então, se você tiver com um projeto aqui no GIMP e se você colocar essa seleção aqui, o que você fazer de cópia, ele vai ir diretamente para a seleção através daquela opção. Então, se eu criar uma nova camada aqui, por exemplo, e eu colocar essa forma aqui, eu posso copiar isso daqui completamente. E aí, se eu colocar uma nova seleção, eu vindo aqui em editar, eu posso colocar colar na seleção, que ele vai colar exatamente a minha imagem aqui, ó, na seleção que eu fiz. Aqui mesmo em editar, tem outras opções que são bem interessantes você estar usando aí no seu dia a dia. Aqui tem a opção também como preencher cor da frente, preencher cor de fundo, assim como o próprio Photoshop tem. Logo aqui abaixo tem preferência, algumas configurações que você pode fazer, por exemplo, é estar modificando, por exemplo, o idioma do seu GIMP. Você pode colocar aqui melhor desempenho, né, para você estar trabalhando melhor aí com o GIMP, gerenciamento de cores, importação de imagens e todas as configurações que se deve fazer dentro do programa. Se você tem interesse em estar aprendendo como fazer uma configuração top no seu GIMP através dessas opções aqui, deixa um comentário aí embaixo que eu posso estar fazendo um vídeo aí nos próximos dias. Logo aqui embaixo você tem dispositivo de entrada, atalhos de teclado e tudo mais. Em selecionar são todas as opções que são de fato em seleção. Então aqui a gente tem a forma de selecionar os nossos objetos dentro do GIMP, né? Então no Photoshop a gente tem essa opção e aqui também tem essa opção, você pode utilizar da melhor forma possível. Assim que você fizer uma seleção, nessa mesma opção você pode criar borda, se você quiser. Então ele cria uma borda aqui interessante para você, ó. Se você quiser aumentar a sua seleção, tem essa opção também e tudo mais. Isso aqui eu não vou passar cada um, porque senão o vídeo fica muito longo e eu quero passar algo mais objetivo. Aqui em visualizar é a modo de visualização do seu próprio GIMP mesmo, mas se você pressionar o Ctrl do
seu teclado e for com o scroll do mouse, automaticamente você consegue aumentar e diminuir o que você está fazendo. Uma das opções bem interessantes do GIMP é essa opção de atrair as guias, atrair para a grade e atrair para a borda da tela. Então, se você marcar essas opções, você vai ter uma opção bem interessante, que é cada objeto que você tiver aqui no seu GIMP, se você for arrastando ele tem a forma de imã diretamente aqui, ó, dentro do seu programa. Então, se você visualizar a grade aqui do GIMP, tudo que você estiver movendo, ele vai automaticamente criar um imã para essa grade. Aqui em imagem você tem o modo da sua imagem, se é RGB, tons de cinza, e você tem a precisão da sua imagem, se é 8-bit, 16-bit. Isso aqui tudo é mais questão de configurações mesmo, então deixa eu só tirar aqui essa grade para te mostrar. Isso aqui quer dizer que a minha imagem está em 8-bit, né? Ele tem essas voltas aqui, não é completamente visível essa forma que eu criei aqui, né? Então, se eu tirar isso daqui e vou adicionar um preto aqui para minha tela, se eu clicar aqui em imagem e em precisão colocar em 16-bit, você vai perceber que a minha gama de efeito fica diferente. Então, se eu vir aqui no pincel e eu for pintar, você percebe que ele fica muito mais suave, ele não fica tão pixelado igual 8 bits, né? Aqui em gerenciamento de cores, você pode gerenciar suas cores também, você pode transformar completamente a sua imagem, e lembrando que ele aqui não vai fazer uma transformação na sua camada, ele vai fazer uma transformação diretamente na sua imagem completa. Então você pode espelhar aqui, por exemplo, que ele vai espelhar completamente a sua imagem, o seu projeto. Você pode ajustar telas das camadas e tudo mais. Então, assim, tem muitas configurações aqui. Se você começa a movimentar aqui, você vai poder manipular suas opções aqui dentro do GIMP. Aqui em camadas são as opções de camadas, cores são as opções de cores da sua imagem. Então, se você importar uma imagem para cá, aqui em cores você pode modificar tudo. Então, eu importei uma imagem para cá, e se eu quiser simplesmente fazer uma alteração de cores, eu posso vir aqui em cores, em equilíbrio de cores eu tenho como ajustar a parte dos tons médios, o ciano, colocar uma cor mais quente, ou ciano mesmo, colocar magenta, verde. Se eu vir nos tons mais claros, que são essas partes mais claras da minha imagem, eu posso colocar mais tons vermelhos, mais magenta, mais amarelo, mais azul, e aí eu posso fazer uma brincadeira com minha imagem através disso. Aqui em cores mesmo eu também tenho matiz e saturação, eu posso mudar completamente todas as cores da minha imagem, mudar a luminosidade dela, a saturação também. E aqui tem outras opções como temperatura de cor, saturação, exposição, sombras, altas luzes, brilho, contraste. E tem curvas que é o que geralmente eu utilizo nas minhas manipulações aqui. Voltando, continuando aqui em cores mesmo, você tem outras opções como inverter. Se você apertar Ctrl I do seu teclado, você pode fazer a alteração dessa inversão também. Mas se por acaso você não tiver com algumas configurações aí no seu computador, basta você vir em editar, atalhos de teclado, e aqui mesmo em inverter você pode pesquisar o tipo de atalho que você quer fazer a alteração. E aqui, por exemplo, em filtros, né, eu posso vir aqui em inverter e apertar o Ctrl e o I, que ele vai automaticamente atribuir essa minha função de inverter. Então, se eu guardar aqui e agora eu for fazer o teste, ele automaticamente cria esse efeito para mim. Bom, então aqui basicamente é isso, não tem muito segredo. Aqui do lado tem as ferramentas do próprio GIMP, então aqui você tem como selecionar a sua imagem e fazer a movimentação dela. Se você apertar Ctrl T, você consegue diminuir essa sua imagem e aumentar também. Só lembrando que um dos defeitos que o GIMP tem, que infelizmente até hoje eles não arrumaram, é a questão de dimensionamento inteligente. Então no Photoshop você tem como colocar uma camada inteligente, que se você diminuir essa imagem ao todo, ao total, e depois quiser retransformar novamente essa imagem, ele causa esse problema de distorção de imagem. Então, se você voltar aqui, você tem a qualidade normal de sua imagem. Então, uma dica que eu dou é, se você for fazer um redimensionamento da sua imagem, faça apenas uma vez. E aí, se você for ter que fazer novamente, aí é interessante que você pegue essa imagem, coloca em outro como um novo arquivo, e aí você pode utilizar ele para depois somente para puxar e arrastar para o seu programa novamente. Para adicionar cores aqui dentro do seu GIMP, aqui do canto você tem essa opçãozinha de cores, então você pode selecionar, por exemplo, um vermelho e arrastar o vermelho que ele vai pintar. Se você colocar a opção de seleção e você clicar aqui para criar uma nova camada, você pode, por exemplo, colocar um azul, selecionar a área que você quer pintar e jogar esse azul para cá. Isso aqui te ajuda em várias formas, como por exemplo, se eu criar aqui um fundo preto e aí eu quero fazer uma caixa com um texto dentro, eu posso selecionar essa opção aqui de seleção, vir aqui
E aqui nesse canto, em opções de ferramentas, se não tiver aqui para você, você vem em janelas, diálogos de encaixe, você pode procurar por essa opção de opções de ferramentas. Então essas opções de ferramentas tem várias coisas que você pode mexer, como por exemplo, cantos arredondados. Você pode arredondar aqui de acordo com a sua preferência. Vou deixar assim, e aí você arrasta um branco aqui para dentro e você já tem um retângulo aqui na sua imagem. Porém, você percebe que se eu arrastar aqui, eu não vou conseguir arrastar simplesmente esse retângulo que eu fiz. Então, o que geralmente eu faço é criar uma nova camada, e nessa camada eu crio esse retângulo aqui. Então, se eu for mover ele aqui, eu só vou mover somente esse meu retângulo aqui. Uma das opções também que é interessante você aprender aqui dentro do GIMP são as opções de limites de camada. Para você ativar essa opção de você quiser visualizar os limites das suas camadas, basta você vir em visualizar e em exibir limites de camadas. Então ele vai te mostrar qual é o limite dessa camada. Então se você for redimensionar, ele vai redimensionar através do limite e não do seu objeto em si. Para você mudar isso e você quiser modificar o seu objeto, basta você vir na opção da sua camada, vir em camada e aqui embaixo em recortar o conteúdo, você clica, ele vai automaticamente vir na opção do seu retângulo. Então você, assim que mover ou quiser redimensionar, você vai redimensionar exatamente o limite do seu objeto da cena. Vou modificar aqui novamente e vou colocar ele centralizado. Aqui nessa opção de mover, se você clicar aqui e pressionar, você pode vir em alinhamento, você pode selecionar o que você quer alinhar, ele automaticamente vai criar essa bolinha aqui. Então essa bolinha está sinalizando que você selecionou exatamente o objeto da camada, e aqui nessa opção em alinhamento de opções de ferramentas, você pode alinhar o centro da sua imagem. Como por exemplo, você pode colocar ele relativo ao primeiro item que você está selecionando, a imagem, a seleção. Então se você marcar a seleção, por exemplo, você pode colocar essa seleção aqui da sua imagem, e aí se você clicar aqui para alinhar esse objeto aqui, você pode alinhar a seleção. Então se você clicar aqui no meio e aqui no meio dessa opção, ele vai centralizar na seleção que você fizer. Se por acaso você quiser que ele esteja alinhado à sua imagem inteira, basta você colocar em relativo à imagem. Então ele vai exatamente alinhar para o centro da imagem. Se você quiser alinhar ele para a esquerda, você pode alinhar aqui também, ou para a direita, né? Aí vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. Para adicionar texto, você vem aqui nesse A, e aí você pode adicionar um texto exatamente aqui. Se você vir aqui nessa opçãozinha, você pode pesquisar a fonte no seu computador, como por exemplo a Roboto. Você pode colocar aqui o tamanho dessa fonte, e aqui em cor você pode selecionar a cor dessa fonte que você vai utilizar. E aqui nessa caixa você pode digitar, colocar meu nome aqui por exemplo, vou dar um aumentar aqui 48, e aí eu posso colocar ele centralizado. E aí o esquema de alinhamento vai funcionar da mesma forma. Se você quiser que ele alinhe ao retângulo aqui do fundo, basta você clicar aqui, pressionar com o botão Alt em cima da sua camada, vir aqui na opção da camada que você quer que fique alinhada ao retângulo aqui de baixo, você clica e arrasta aqui nesse texto que você quer alinhar, e aqui em relativo você coloca em seleção e automaticamente alinha ao centro. Se por acaso ele tiver assim, é por causa do limite de camada. Lembrando que ele sempre vai respeitar o limite da camada e não o objeto em si, porque diferente do Photoshop, ele não entende quais são os limites de um objeto, em sim os limites da camada que você está utilizando. Eu tenho o atalho A, que ele automaticamente muda para alinhamento, então eu posso clicar aqui e fazer essa modificação. Outro atalho que eu coloco aqui no meu teclado também é em camada, recortar o conteúdo, eu deixo marcado como C. Então se eu clicar C do meu teclado, ele automaticamente coloca os limites ao meu texto. O problema disso é que ele automaticamente vai transformar de texto para imagem. E aí o que você pode corrigir nesses casos, como por exemplo, o seu texto ele está em uma caixa de texto e não como um texto título, por exemplo, você pode simplesmente clicar aqui no A e você só dá um clique. Então ele vai criar para você um texto e não uma caixa de texto. Então tudo que você fazer de modificação aqui, ele automaticamente já vai criar o limite dessa camada para você. Isso é bem mais interessante do que você criar aquela caixa de texto. A caixa de texto vai servir mais, na verdade, para parágrafos, né? Então, se você jogar aqui essa caixa de texto e você for digitando, automaticamente ele vai criar para você esse limite aqui completo da sua caixa de texto. E aí você pode alinhar ele exatamente na seleção que você quiser. Aqui ainda nessas opções você tem a opção de laço. O laço você pode da mesma forma criar alguns objetos, né? Então você pode adicionar cores dentro dessa seleção que você fizer. E aqui dentro mesmo você pode vir, por exemplo, nessa cor azul e adicionando várias outras opções. Isso pode te ajudar bastante no processo de criação de imagem. Aqui nessa opção de laço tem as opções de fazer recorte
recorte. Você pode fazer recorte de fundo, né? Se você tiver uma imagem, por exemplo. Só que isso não é assunto para esse vídeo aqui agora. Se você quiser, deixa nos comentários aí que eu posso estar fazendo nos próximos vídeos, beleza? Aqui embaixo tem a varinha mágica, tem a seleção por cor. Essa seleção por cor, ele vai selecionar a cor que você quiser. Se aqui, por exemplo, tiver um vermelho e você selecionar a cor vermelha, a cor azul, ele vai selecionar a cor azul para você. Mas isso aqui vai depender se a sua camada está junto da outra, né? Então vou mesclar essa 12 aqui, por exemplo. Então se eu clicar aqui ou aqui, ele vai selecionar apenas a cor que eu estou selecionando na minha imagem. Aqui nessa opção de recorte, você tem a opção de recortar a sua imagem, né? Então você pode selecionar uma área específica. Se você der o Enter, ele vai recortar todo o seu projeto para a seleção que você fez. Aqui embaixo é redimensionamento. E diferente do Photoshop, aqui você tem várias opções de redimensionamento. Aqui, se você tiver essa caixa, por exemplo, e você quer modificar ela, se você apertar Ctrl T, ele só vai redimensionar nessa posição. Você não tem a opçãozinha aqui do lado de ele modificar retangular, por exemplo, né? Então, você pode pressionar aqui, vir a opção de rotacionar, e aí ele vai mudar a sua seleção para rotação. Se você pressionar aqui novamente e colocar em transformação unificada, ele vai fazer uma transformação com pontos. Então você pode distorcer a sua imagem assim dessa forma, você pode diminuir e aumentar, e também você pode modificar algumas formas, né? Então aqui você pode criar algumas formas interessantes do seu retângulo que você está fazendo, né? Se você vir em inclinar, o nome já diz, ele vai fazer inclinação do seu objeto. Se você vir em espelhar, ele vai espelhar. Se você apertar aqui em horizontal, ele vai modificar horizontal, e vertical, vertical. Não tem muito segredo por aqui, né? Perspectiva, o próprio nome já diz, ele vai fazer uma modificação da perspectiva. Na transformação unificada, ele já tem automaticamente essa opção de transformação normal, que é do tamanho dela total, e também da perspectiva. Então, o bom de trabalhar aqui na transformação unificada é que você tem essas opções. Tem inclinar aqui também e tal, só não tem a opção de rotacionar, né? Você tem a opção aqui de redimensionar, perspectiva, né? E também tem a opção de rotacionar. Porém, geralmente a gente utiliza mais aqui ou ela própria, que é redimensionar, né? Se você quiser mudar essa opção para transformação unificada, você pode utilizar todas essas opções aqui, ó, de perspectiva para cima, apenas nessa opção de transformação unificada. Em transformação em 3D, o próprio nome já diz, você faz uma variação aqui do seu 3D. E transformar com pegas, você vai selecionar que tipo de área você quer que faça a modificação. Então você cria pontos para fazer a sua própria transformação aqui dentro do GIMP. Aqui embaixo você tem outras opções, como transformação de deformidade. Então, se você modificar aqui, ele vai deformar todo o seu objeto que você fizer. E lembrando que, como eu fiz a seleção de que eu quero que a minha camada esteja nesse limite aqui, tudo que eu fizer fora dele não vai ser afetada, porque ele está fazendo fora do limite da camada. Então, para mim poder modificar isso, se eu tiver com a camada aqui com esse limite, em vez de eu colocar como recortar o conteúdo, eu posso mudar para camada para o tamanho da imagem. Então ele automaticamente vai transformar o meu limite, que antes era somente aqui nesse retângulo, para o limite de toda a minha imagem aqui. Então, se eu modificar agora, eu estou modificando fora desse limite de camada. Aqui também tem essa opção de transformação em gaiola. Então você pode selecionar aqui a área que você quer fazer a transformação e ele automaticamente transforma aqui, ó, os pontos que você está fazendo. E aqui em cima tem as configurações que você pode fazer de cada ferramenta, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso criar ou ajustar a gaiola. E desse lado aqui eu posso encher a posição original na gaiola com uma cor. Vai depender muito do tipo de projeto que você está fazendo. Aqui não tem uma fórmula mágica de como você vai fazer qualquer coisa, né? É simplesmente o que você sentir necessidade, você faz. O degradê aqui é muito simples de ser utilizado, você pode criar uma nova camada. E aqui em degradê, você cria o seu degradê, né? Aqui você pode colocar uma ponta com uma cor. Eu posso colocar aqui um vermelho, ou talvez um roxo mesmo, assim, ó, forte. E aqui nessa ponta eu posso colocar um azul. E aqui no meio você coloca a intensidade que você quer no seu projeto. Aqui do lado tem outras opções, você pode mudar de linear para radial, para quadrado, para cônico, assimétrico, né? Tem muitas opções aí interessantes que o GIMP oferece. Tem a opção de preenchimento, você pode preencher aqui as suas áreas. Eu geralmente não gosto muito de preenchimento assim não, prefiro selecionar a área que eu quero pintar, né? E simplesmente eu jogo a cor para cá. Eu seto a cor aqui que eu quero, nessa opçãozinha aqui. Então, eu posso jogar para cá
por exemplo, esse tipo de informação de cor. Logo aqui abaixo a gente tem o famoso pincel, que é um dos que a gente mais utiliza, né? Então você pode pintar aqui a sua área que você quer. Aqui você seleciona o tamanho. E aqui já vai uma dica interessante, se você já estava acostumado a aumentar o pincel do seu programa com o Photoshop, aqui não tem como você fazer apertando o Alt e o botão direito do teclado do mouse, né? Então aqui o que você pode fazer? Você pode vir em editar, você pode vir em dispositivos de entrada, você vem em editar, você pode vir em preferência e aqui embaixo em controladores de entrada você clica e vem nessa opção de Main Mouse Wheel. Você clica 2 vezes. E aqui, nessa opçãozinha, você pode selecionar o que vai fazer sentido para a configuração que você quer fazer. Então, para mim, o que eu gostei de fazer é rolagem para cima com Alt. Se eu apertar o Alt e apertar para cima, eu posso clicar 2 vezes aqui e selecionar a ferramenta que eu quero fazer. Então, aqui eu pesquisei aqui foi tamanho da ferramenta. E aí, aqui eu selecionei essa opçãozinha aqui, ó, Tools Size Increase. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar em 10% a minha ferramenta. Então, assim que eu clicar no Alt e aumentar e subir com o meu mouse aqui, ele vai simplesmente aumentar em 10%. E aí eu clico em OK, né? E aqui embaixo, em Alt para baixo, eu coloco Tools Size Decrease. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, da mesma forma que ele aumenta quando eu faço a bolinha do mouse. Então, automaticamente, quando eu fizer isso, eu posso aumentar o meu mouse aqui, sem ter que ficar vindo nessa opçãozinha aqui. Se for algo bem específico, né, uma pincel bem pequeno, você pode mudar aqui no tamanho, se você quiser também, fica a sua preferência. Tem a proporção, então ele muda a forma como está o seu mouse, né? Aqui em ângulo, você também pode mudar o ângulo desse pincel que você quer modificar. E tem o espaçamento. Quanto menor o espaçamento, mais fiel e junto ele vai estar da sua ferramenta quando você estiver pintando, né? Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ele não vai ter nenhum espaçamento. Se eu colocar o espaçamento maior aqui, ó, ele vai ter um espaço entre cada pincel aqui que eu estiver fazendo, né? Você também pode mudar a dureza, se você colocar ele mais duro, você pode colocar o seu pincel, a sua tinta, né, mais forte, e se você tirar a dureza, ele simplesmente vai ter esse desfoque do lado do seu mouse, né? Para você alterar novamente aqui todas as configurações, basta você apertar nessa opçãozinha aqui do lado, ó, e aí ele vai mudar para a forma padrão do seu pincel. E aqui em cima, nessa opçãozinha aqui, para você modificar toda a sua configuração, é só você clicar nessa opçãozinha aqui, opa, cliquei errado, essa opçãozinha aqui, que ele vai transformar tudo novamente para a forma padrão da sua imagem, beleza? Às vezes quando você está criando suas imagens aqui no GIMP, é muito chato você vir aqui nesse mais aqui, ó, para criar uma nova camada. O que eu geralmente gosto de fazer é vir aqui em editar, e aqui em atalhos de teclado, eu venho em nova camada, e aí, nessa opçãozinha aqui de nova camada, eu posso colocar essa opçãozinha aqui. Tem essas duas opções que você já vai entender como funciona. Essa opção de Shift Ctrl N, ele vai criar uma nova camada, só que ele vai te perguntar quais são as configurações dessa camada que você quer ter. Então, se você apertar Ctrl Shift M, olha só o que ele vai fazer. Ele vai te perguntar qual o nome dessa camada, quais os interruptores dessa camada, a etiqueta de cor, o modo dessa camada, o espaço de mistura e tudo mais, opacidade. Então, assim, você pode criar uma nova camada já com essas configurações prontas. Só que assim, a gente geralmente não faz isso, né? Então, a melhor opção aqui que eu acho, que é pra gente que está criando aqui dentro do GIMP, é adicionar algum atalho que seja mais fácil pra gente nessa opção de nova camada. Você pode manter o Ctrl J, mas pra mim, eu acho que é muito longe o Ctrl do J no teclado. Então o que eu faço? Eu clico 2 vezes e aperto Ctrl Alt A. Que aí, quando eu guardar aqui, né, ele vai automaticamente criar novas camadas a partir da última configuração que eu fiz. Então eu posso adicionar várias camadas aqui, ó, sem ficar perdendo tempo com essa configuração aqui da camada e tudo mais. Então deixa eu voltar aqui. Aqui nessa opção de pincel mesmo, você tem as opções de lápis, aerográfico, tinta e tudo mais. Tem a opção de borracha também, você pode apagar tudo que você está fazendo aqui e tal. Aqui tem a opção de clonagem, então você pode clonar o tipo de
de objeto que tem aqui do outro lado. Então isso aqui serve muito para você limpar rosto, por exemplo, né? Tem clonagem em perspectiva e remendar e tudo mais. Aqui tem essa opçãozinha também de borrar. Você pode borrar os seus objetos, borrados, né? Se você apertar aqui novamente tem desfoque, você pode desfocar o seu objeto. Isso serve muito bem para algumas coisas específicas do seu projeto. Tem a superexposição e a subexposição. A diferença uma da outra, na verdade, é que uma ele vai diminuir a exposição e outra vai aumentar. E aí você pode fazer essa configuração aqui nas suas opções de configurações mesmo de ferramentas, beleza? Tem a opção de vetor, então você pode criar um vetor para você. Então se você clicar aqui e ele juntar aqui, ó, você pode fazer uma criação de seleção e aí você pode pintar essa área que você selecionou, ou você pode simplesmente preencher caminho ou fazer um contorno nesse vetor. O bom desse vetor aqui é que ele tem várias opções. Bom, eu não posso passar tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui embaixo tem o texto, que eu já passei para você. Tem a lupinha, né? E você pode selecionar a área que você quer aproximar e tudo mais. Só que geralmente a gente utiliza o Ctrl e a barra de rolagem do mouse para fazer isso. Para você mover o seu projeto dessa forma que eu estou fazendo, você tem duas opções. Você pode apertar o scroll do mouse e girar, ou pressionar o espaço do seu teclado e modificar aqui, mover o seu mouse, que aí ele vai mover o seu projeto para você. Bom, e para nossas opções de camadas, é muito simples, você já sabe, se você está vindo do Photoshop, você provavelmente já sabe como funcionam as opções de camadas. As camadas são hierarquias, né? Então, se você tem uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, você tem uma camada em cima da outra. Então, uma camada à frente vai ficar na frente do seu... Então, se uma camada estiver em cima, ele vai estar à frente do objeto que está da camada de baixo. Por exemplo, se eu tenho aqui uma bola vermelha nesse lado aqui e aqui em cima eu tenho uma bola amarela, essa amarela está em cima da vermelha. Então, se eu trocar as posições uma da outra, a vermelha vai ficar na frente da outra. Então, só para poder ficar melhor essa forma de visualizar, eu vou deixar aqui sólido, que aí não fica com aquela opção de... Então, você percebe que esse aqui está na frente e esse aqui está atrás. Se eu modificar as duas aqui, uma vai respeitar aqui a posição da outra. Outras coisas interessantes aqui do GIMP, por exemplo, você pode vir aqui em filtros e você pode ver as opções do que você pode modificar na sua imagem. Então tem desfoque, você pode desfocar o seu objeto. Aqui em filtros você pode melhorar a sua imagem, né? Colocando mais nitidez. Aqui, como é um vetor, ele nem faz tanta diferença. Tem distorção, luz e sombra. Esse luz e sombra você pode fazer uma sombra projetada aqui dessa forma. Aqui ele é bem diferente do Photoshop, porque o Photoshop ele tem a opção de uma camada inteligente. Então se você clicar aqui do botão direito no Photoshop, tem a opção de você modificar sua camada em si, né? E por fim, uma das opções que o Photoshop tem que facilita muito a nossa vida são as opções de você filtrar uma camada em outra. Então, para mim poder ter uma visualização mais precisa, eu vou colocar aqui essa corzinha aqui. Se você vê, esse filtro que eu apliquei dessa sombra afetou toda a minha imagem abaixo, né? Então, nesses casos, a gente utiliza o que a gente chama de grupos de camada. Então, eu posso criar um grupo de camada e jogar esses dois arquivos para esse grupo de camada. E aí, dentro dessa camada aqui de cima, eu posso vir em modo de combinação e ativar algumas opções que vão facilitar o meu modo de visualização dessas camadas. Então, o modo de combinação, por exemplo, tem recortar no plano de fundo. Ele vai simplesmente respeitar, ele vai ver o que está aqui atrás dele e vai ficar dentro desse objeto, né? Então você pode fazer algumas manipulações bem interessantes, ó. Você pode criar uma lua colocando aqui um fundo preto e tudo mais. Então assim, tem muitas opções bacanas, né? Aqui também tem outras opções de combinação, como recortar na camada, né? Tem também modo de combinação de interseção.
Então tem muitas opções que você pode fazer aí que facilita demais o seu processo criativo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aí embaixo o que foi que você achou mais interessante do GIMP em relação ao Photoshop e se inscreva no canal também, para estar ajudando aqui o canal, né, a estar crescendo e estar trazendo mais conteúdo relevante para designers e produtores aí que precisem, né, de um programa de fácil acesso aí no seu cotidiano. Então, abração, fica com Deus e até a próxima aí. Valeu!